Olá, turma. Eu sou o professor Felipe. Eu vou estar resolvendo com vocês uma questãozinha da prova SIC de matemática, ok? Vamos lá, então. Essa questão, ela aparece tanto para o nono ano quanto para o oitavo ano, aqui, oitavo e nono ano. Para o oitavo ano a questão é 19, para o nono ano a questão é a 20, ok? Então vamos lá. 32 seleções participam da Copa do Mundo de 2018. Dentre um grupo de 100 torcedores destas seleções, pode-se afirmar com certeza que: alternativas. A seleção brasileira é a que tem mais torcidas nesse grupo. Alternativa B: 10 pessoas deste grupo torcem pela seleção brasileira. Alternativa C: pelo menos um torcedor de cada seleção neste grupo. Alternativa D: nenhuma das pessoas deste grupo torcem pela seleção croata. Alternativa E: pelo menos 4 pessoas deste grupo torcem pela mesma seleção. Então, o que a gente tem que enunciar nos dá? Ele nos dá que são 100 torcedores, ok? Ele nos dá que são 32 seleções, ok? E ele nos dá a hipótese, certo? Algumas coisas que podem acontecer. E a pergunta é com certeza. Então, daquelas situações ali, uma com certeza a gente não consegue fugir dela, vai ser a correta, ok? Então, para a gente saber, a gente vai tirar os dados. Então, como a gente já fez, 100 torcedores para 32 seleções, ok? Como é hipótese, a gente vai criar uma situação. Então, aqui a gente vai estar criando uma seguinte situação. Vamos dividir esses 100 torcedores igualmente para que fique, se não igual, mas o mais próximo possível da quantidade de torcedores, certo? Vamos tentar dividir para que a quantidade de torcedores fique, se não igual, muito próxima para todas as seleções. Como é que a gente faz isso? A gente faz uma divisão comum. A gente vai pegar os 100, que são os torcedores, e vamos dividir por 32. Dessa forma, a gente obtém como resultado 3 e resta 0. O resto é 4, desculpa. Com o resto 4, a gente não pode continuar essa conta porque não existe pessoas, né? 0,1, 0,2, 0,3. Como são quantidades de pessoas, a gente vai estar trabalhando com os números naturais, certo? 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, o que a gente vai fazer com aquele resto? São 4 pessoas que a gente vai colocar em 4 seleções para ficar o mais próximo possível, ok? Então, seguindo essa nossa lógica, nós fizemos 28 seleção com 3 torcedores e 4 seleção com 4 torcedores. Isso fecha as 32 seleções e fecha os nossos 100 torcedores. Então, dessa forma, a gente distribuiu que fique a quantidade mais próxima possível de todas as seleções, certo? Teria outras hipóteses, mas essa aqui é um caminho que dá para se fazer. Então, voltando lá nas alternativas, nós temos que a seleção brasileira é a que tem mais torcedores neste grupo. Não dá para cravar nem que é a seleção brasileira e nem que é qualquer outra seleção, certo? Então essa questão não é correta. 10 pessoas desse grupo torcem pela seleção brasileira. Não dá para dizer também, pelo mesmo motivo da letra A, não dá para cravar qual é a seleção que tem mais, qual que tem menos. A gente sabe que tem uma seleção, tem 4 que tem 4, ok? Ou se eu pegasse aqueles 4 e colocasse numa seleção só, uma seleção ia ter 7, mas qual dela ia ter 7, a gente não sabe. Então essa aqui foi. Se há pelo menos um torcedor de cada seleção neste grupo. Pela nossa hipótese, sim, há pelo menos um. Então vamos deixar essa aí em branco. D. Nenhuma das pessoas deste grupo torce pela seleção croata. Já descartamos essa aí fora, porque pelo mesmo motivo da A e da B, né? Não tem como cravar que a croata vai ficar sem torcedor. A gente poderia ter dividido por 31 para tirar uma seleção fora? Poderia, né?
mas só o que ia dar é que o resto ia ficar maior e mais seleções ia ficar com 4 torcedores daí, certo? Mas necessariamente essa que a gente tirou fora na divisão, não necessário seria croata. Então, não dá para ser essa. E a última, pelo menos 4 pessoas desse grupo torcem pela mesma seleção. Essa quarta aqui, pela nossa conta, fechou. Porque são 4 seleções com 4 pessoas. Então, tem pelo menos 4 pessoas que torcem pela mesma seleção, certo? Tem como não dar certo essa última questão? Não tem como não dar certo essa última questão, certo? Porque mesmo que a gente pegue 3 torcedores de uma seleção e tire daquela seleção, a gente vai invalidar a C, certo? Porque a C diz que todas as seleções têm torcedor. Então, se a gente tirar, só o que vai acontecer com esses 3? A gente tem que realocar em uma outra seleção, ou colocar uma em cada seleção. Ou seja, a gente vai estar aumentando o número de torcedores das outras seleções, se a gente tirar 3 de uma só. Então, é possível tirar torcedores de uma seleção? Nessa nossa hipótese aqui, sim, é possível. Mas não é possível baixar de 4. Então, pelo menos um time vai ter que ter 4 torcedores, ok? Então, a gente anula C e a nossa alternativa certa é a alternativa E. Pelo menos 4 pessoas desse grupo torcem pela mesma seleção. Obrigado, espero que tenha ajudado a todos.